no Yuri Chaves, advogado e membro da APAC. Bom dia. Bom dia, pessoal. Com direitos e deveres agora. Que bom saber que você está em nossa audiência. Ficamos extremamente felizes. Muito obrigada, de verdade. Aqui já passaram vários profissionais e todos os dias mais e mais profissionais estão passando. Dentro do empreendedorismo, fomos os primeiros a mostrar o empreendedorismo e dar oportunidade para que as pessoas pudessem aparecer e mostrar o que elas estão fazendo ou estavam fazendo. Na pandemia, onde ninguém sabia o que fazer, olha o Bom Dia News aqui dando oportunidade para as pessoas empreenderem. Muita gente deixou de ser advogado, como o doutor que aqui está, para se tornar artesão. Muitas vezes você tem uma profissão dentro de você e você não coloca para fora. Porque às vezes seu pai, sua mãe quer que você seja médico, quer que você seja advogado e você quer ser o quê? Isso é muito legal. E a gente quer agradecer por esta audiência e por dar oportunidade também para as feirinhas crescerem, né? E as pessoas mostrarem o seu trabalho. Muito bom, a gente fica extremamente feliz. Bom, doutor Yuri, hoje nós vamos chamar a atenção das pessoas que estão assistindo o nosso programa sobre como funciona esse processo de filiação socioafetiva. E a gente que já quer entender melhor esse assunto. Perfeito. Bom dia, pessoal. É um tema muito novo, desconhecido para muita gente. O que é uma filiação socioafetiva? Como o próprio nome já diz, a filiação socioafetiva ela não é sanguínea. Então, ela, por exemplo, é o padrasto, é uma madrasta. E de uns anos para cá, o STF reconheceu que o nome desse padrasto, dessa madrasta, pode constar sim no registro civil. Você passa a ter deveres e direitos perante, por exemplo, o filho, enfim, ao seu padrasto. Você tem direito à pensão alimentícia, você pode herdar herança. Yuri, então quer dizer que o pai biológico perde os poderes? Perde o seu poder como pai biológico? Não. Eles dois possuem o mesmo poder. É o nome dos dois que consta na certidão de nascimento. Então, os dois continuam os dois são pais. Que interessante. E o que chama a atenção da população relacionado a isso é esse lado verdadeiro afetivo. Sim. É o carinho, o amor que você tem por uma criança que não nasceu de você, mas que criou um laço de amor, de sentimento, de respeito. Porque a gente sabe que hoje, na separação de pai e mãe, homem e mulher, muitas vezes esse filho fica tanto lá como cá. Sim. E aí, se você tem um carinho imenso por essa criança, obviamente, você pode, se quiser, então, hoje, colocar essa criança num registro. Na verdade, essa mãe ou esse pai, Sim, que não são biológicos, como seus pais também. Inclusive, doutora, até acho que esse nome madrasta deveria nem existir mais. A gente meio que virou Não combina mais. Não combina, é algo social que vem com as pessoas e a gente fala, mas realmente não combina. É que nem a não história combina. da sogra. Sim. Quem foi que disse que toda sogra é má? Que conversa é essa? Deveriam dizer também que toda nora também não é. Então é lá e cá, tem diferenças. E aí a gente lembra uma história da Kelly Key. Para você que está acompanhando o nosso programa agora, presta atenção. A filha da cantora Kelly Key, né? Que é a Suzana Freitas, inclusive a gente tem aqui no nosso telão sendo apresentado, presta atenção, ela tem a filiação socioafetiva e com os nomes aí do pai biológico, que é o Latino, e do padrasto Mico Freitas, na certidão de nascimento. O padrasto, na verdade, está na vida da Suzana desde os 2 anos de idade. Isso também influencia? Hoje ela tem 23 anos, doutor. Claro. É um dos requisitos. Essa filiação socioafetiva, ela pode ser feita extrajudicialmente no cartório, que precisa de alguns requisitos, como a questão do termo assinado pela mãe, pela genitora, a idade da pessoa que quer fazer essa filiação, mas também de forma judicial. E não é só você fazer o pedido judicialmente. Existem requisitos. Essa filiação e esse parentesco que foi criado, ele precisa ser comprovado perante o juiz que é um parentesco duradouro, que existe a efetividade, que existe essa comprovação de carinho, esse cuidado. O juiz reconhecendo isso, aí sim ele concorda e pede a alteração, a retificação da certidão de nascimento, que foi com certeza o caso dela. No caso, vale tanto para a mãe como para o pai? Por exemplo, o Latino, digamos, tem um novo relacionamento.
aquele que tem um novo relacionamento. Ambos podem fazer essa certidão? Sim, Nossa. ambos. Existem alguns requisitos, mas não por questão de ou genitor, mas uma questão, por exemplo, a pessoa que quer fazer essa filiação, ela tem que ter, ela tem que ser maior de idade, com certeza, ela tem que ter no mínimo 16 anos de diferença do filho socioafetivo. Sim. Então ela tem que ter esses requisitos são os principais para você poder pedir o reconhecimento. A gente fala da idade, né? Sim. Que no caso a criança aqui tinha 2 anos e praticamente uma criação. Sim, né? exatamente. Com 23 anos. No caso, a idade também vai influenciar, por exemplo, a quantidade de anos que essa criança convive com essa família? Sim, com certeza. Quando você chega para um juiz mostrando a quantidade de tempo, tanto de coisas que já passaram, o modo de criação da família, viagens, pagamento de escola. Yuri, então quer dizer que isso tira a função do pai biológico, que às vezes ele paga só a pensão? Não. O direito, ele quis recompensar, ele quis mostrar que os laços socioafetivos são tão importantes como os biológicos, na mesma forma de uma adoção. Não existe distinção entre o filho adotado e o filho biológico, pois não existe distinção entre o pai socioafetivo e o pai biológico. Isso prova muito amor, né, nessas Sim. famílias, porque no mundo que nós vivemos, onde os bens materiais sempre são motivos de grandes confusões, quando a gente vê esse tipo de comportamento, até nos chama atenção. Sim. Para mostrar que existem pessoas que elas não vivem necessariamente só ligadas aos bens materiais, mas sim a esse lado afetivo. E isso para uma criança, para um adolescente, para um futuro adulto, é saúde mental, né, doutor? 100%. Você recebe esse carinho de uma pessoa que não consta na sua certidão de nascimento, ele ama, é um amor genuíno. Quem toma essa decisão? São os pais ou o filho? Depende da situação. Por exemplo, no caso dela aí 2 aninhos de idade. Mas eu não sei mais ou menos com que idade que foi feito esse pedido. Foi feito recentemente. Recentemente. Então, foi uma questão que ela trabalhou a vida inteira, ela viu essa possibilidade e recentemente ela fez essa retificação e também consta o nome dele. Então, tipo assim, a gente tem um relacionamento sólido, um relacionamento realmente respeitoso, onde nós temos até bens materiais. Sim. Que a gente acredita que são excelentes para nós e por que não dizer para a nossa filha, né? Exatamente. Tem que ser duradouro, tem que ser público, tem que ocorrer essa efetividade, sendo comprovada isso. Pronto. No caso, a gente está falando aqui do lado bom da história. Vamos falar do lado confuso da história. Quando o lado de lá não aceita, não concorda, como é que funciona essa questão? Quais são os meios necessários para essa filiação? No primeiro caso, que vai ser analisado? No primeiro caso que o STF analisou para criar esse precedente, o genitor ele não concordou. Ele quis que o nome dele, já que ela quer que conste o nome do padrasto, então tire o meu. Então foi isso que eu até já acabei de citar. Você não perde, por exemplo, como genitor, seus direitos, seus deveres de alimentar, de cuidar e de dar carinho. É sua obrigação. Então é uma questão comprovada, toda essa questão do vínculo socioafetivo entre filha e padrasto. O genitor, mesmo ele não reconhecendo, ele dizendo que quer tirar esse vínculo, é negado e ele continua com os direitos, com os deveres dele de pensão, de herança lá. É muito importante a gente estar falando sobre esse assunto porque às vezes são relacionamentos que terminam com mágoas. Sim. Às vezes são relacionamentos que têm trazido problemas para a criança, têm trazido problemas para o adolescente. É importante ser falado sobre esse assunto também para não mexer com a cabeça dessa criança, deste jovem. Exatamente. E é muito importante que dessa forma extrajudicial, de alguma forma, esse lado jurídico, venha analisar e mostrar esses pontos, porque muitas vezes a gente não sabe o que passa pela cabeça de um jovem. Às vezes a mãe é mais humilde, né? O pai com a madrasta tem uma condição muito maior. Exatamente. E às vezes essa necessidade de dar satisfação para quem está do outro lado assistindo a gente, de que os deveres são os mesmos e que você não perde os seus valores, se faz necessário. Para que filho não imagine, não, agora eu deixo de ter minha mãe Sim. ou meu pai e vou passar a valorizar a minha madrasta e o meu pai até por outros motivos. Isso é muito importante ser relatado. Muito, muito. Então, justamente para equiparar
o afetivo e o biológico e enfatizar o genitor, a genitora não perde seu poder familiar. Acrescenta alguém, uma pessoa que comprovadamente faz parte da sua vida por uma opção de vocês, uma opção da família. Então, tem um carinho, você tem um afeto a essa pessoa, por que não também constar? Vejo a pessoa como pai, como mãe. E até muito maior, na verdade, é uma divisão de responsabilidades. Exatamente. Exatamente. Muito bom, porque quando você tem uma pessoa que tem interesse de dar amor, de dar carinho, reconhece seu filho ou sua filha como filho, como filha, eu, como mãe do outro lado, ficaria extremamente feliz. É algo grandioso. Eu acho. É algo que eu acho Você saber que o seu filho está sendo zelado por uma pessoa que nem é do sangue dele, sim, você se sente mais... Eu me sentiria mais tranquila. Sim, é algo que você escolheu viver esse amor. Sim. Você escolheu dar esse passo. Então, para que prova de amor maior do que essa? Muito bom. O processo é muito burocrático? Não, é como a gente fala no direito, a gente estuda para dizer que tudo depende. E depende das provas, depende da situação, do contexto, depende da vivência do padrasto e dessa filha socioafetiva, depende também se o outro genitor ele concorda, então o processo é menos burocrático, ou se ele discorda, e aí vai para recursos e outros recursos. O processo que deu origem... Tudo é muito analisado, né? O processo que deu origem a esse precedente, ele chegou ao STF. Então, anos e anos de discussão. Você sabe que eu vi uma reportagem, doutor, recentemente, num programa desses que, digamos que seja de entretenimento, onde eles estavam falando sobre determinados assuntos. E uma jovem foi chamada junto com a madrasta, que na verdade é ex-madrasta. Presta atenção. Mas existia esse lado afetivo entre as duas. Ela já não era mais casada com o pai dela, mas elas continuavam com o mesmo sentimento, o mesmo amor. Eu achei isso simplesmente maravilhoso. Quer dizer, nós estamos falando aqui de relacionamento, de união. Sim. Entre o homem e a mulher. No caso, ela já não era mais nem a esposa, já tinha uma outra pessoa, mas ela continuou com esse lado afetivo com a filha do ex-parceiro. Exatamente. Então, Nossa. Por exemplo, existindo os requisitos que eu já citei, a diferença de idade, as dos maiores de idade, todos os requisitos, por que não constar o nome? Minha segunda mãe. Agora me chamou bastante atenção. E nesse caso, que ela já não faz mais parte, mas teve uma história de crescimento, ela era uma criança, se tornou adulta. Nesse caso, não, né? Nesse caso, sim. Não estando mais com o parceiro também? Nesse caso, sim. Por exemplo, eu digo que teve uma exceção, porque existe uma outra exceção, qual é? É você, por exemplo, a avó, ela não pode pedir a filiação socioafetiva, por exemplo, da neta. Mas existem alguns casos que sim, que foi comprovado judicialmente, que após o falecimento da mãe, a avó virou a mãe. Então, da mesma forma que, por exemplo, não é mais madrasta, mas comprovado o carinho, comprovado que perpetuou depois, porque não é minha mãe. Então... Legal, né? E a mãe dela existe, adora a Sim. amizade das duas. E o que é interessante, para que prova maior do que a própria filha falando Exatamente, isso, né? exatamente. Já está adulta, mas está dizendo que tem um respeito de amor. E de repente isso é muito interessante porque tem pessoas que são sozinhas, passam a ser mães, tem mulheres que nunca puderam ser mães e criam esse lado afetivo realmente e tem amor de verdade. Às vezes até maior. Até maior. A gente começou falando o programa hoje sobre esse lado, né, do sentimento dentro de casa. Às vezes você tem, as pessoas que estão fora têm mais amor por você do que certos da sua casa. Isso acontece, né, doutor? Muito. Agora sim, quais são, na verdade, os direitos dos pais e dos filhos relacionado a algo a mais? Por exemplo, o que eles têm de direito quando eles se tornam, na verdade, fazem parte dessa filiação socioafetiva? Como eu já disse anteriormente, eles têm direito os mesmos vínculos e os mesmos procedentes que o biológico tem. Você pode pedir pensão alimentícia, você vai constar como herdeiro. Pensão, por exemplo, no caso previdenciário, pensão por morte, você também pode fazer esse pedido. O seu registro civil consta como pai, pois é seu filho, é seu pai, e você tem todos os direitos como o filho biológico tem, todos. Aí a gente entra no outro quesito. Por que eu toquei nesse assunto para a gente finalizar?
quando decisões a tomar, quem toma essas decisões? No caso, só o pai e a mãe, ou essa pessoa que também tem essa filiação socioafetiva vai ter esses direitos também? Direito de requerer essa... Não, direito de determinar determinadas coisas. Por exemplo, eu quero algo para minha filha, aí digamos que a mãe não concorda. Pronto. Como é que fica essa questão? Exatamente. É complicado, hein? É complicado e é como um processo... Eu dei uma ordem, mas a ordem é outra. É como um processo de guarda, por exemplo. A gente se separa e eu quero que ele vá para tal escola, mas você quer que vá para outra. Quem decide isso? Se não houver um acordo entre nós vamos ter que ir para o judicial da mesma forma. Extrajudicial, né? Então... Aí já é mais complicado, porque não está tendo um... Exatamente. Você não é o poder familiar de 2 agora, são o poder familiar de 3. Né? Então, esse pai ou essa mãe socioafetiva, ela tem o direito e ela tem o dever de dizer concordo ou não concordo com tal decisão. Mas é tão difícil porque quando a gente vai analisar alguns pontos, o sangue pesa. Eu lhe digo que pro direito, essa decisão ela foi muito sólida e muito válida porque a gente tenta equiparar o sangue do socioafetivo. É uma coisa natural dos dias de hoje e uma coisa que, como eu falei no começo, na questão da adoção, o filho adotivo e o filho biológico. Você que é pai e você que é mãe. O sangue pesa na hora de fazer alguma diferença? Hoje em dia está tudo tão complicado, né, doutor? Dentro da família, né, de forma biológica, a gente vê coisas assim terríveis acontecendo. Sim. Que entristece o nosso coração. O que fica, na verdade, é a certeza de que esse sentimento é gigante e é verdadeiro. Você tem que saber que claro que tem que ter esses requisitos, mas é muito além que isso. Muito além disso. Você realmente precisa saber se todo mundo que está envolvido está preparado para tomar esse passo. Eu te digo, dentro da minha casa, da minha família, eu tenho minha irmã, que foi adotada com 4 horas de nascida. E eu te digo de verdade, mamãe é apaixonada, né, Paloma? Apaixonada. Faz pela Paloma o que me fez com alguns filhos. Mas eu digo assim, e nós todos somos extremamente apaixonados porque ela é a caçulinha. Sim. Né? Mas a gente sabe que o sentimento de amor é por todos os filhos. Sim. Isso é muito legal da gente falar, sabe? Exatamente. Paloma, Renato, Vanusa, Fernando, o sentimento de amor é o mesmo. Exatamente. O que muda são atitudes e comportamentos. E é isso que a gente tem que deixar bem claro. Se você é um filho bom, não importa se você é um filho adotado, se você é um filho biológico, enfim. Nada. O que importa é o respeito sempre. Sempre. O amor é gigante da mesma forma. Com todos. Com todos, igual. Eu costumo dizer, olha, Paloma, você é a mais dengada, mas não é, porque ela é a caçulinha. A fase dela foi diferente da nossa. Sim. Né? E é importante falar sobre isso. E o amor é gigantesco por todos. Por todos. Né? Eu mesma é como se fosse uma segunda mãe. Sou apaixonada. Então, assim, é muito bom a gente falar sobre esse assunto e chamar a atenção da população, né? Quem quiser mais informações sobre o assunto, como é que faz? yurichaves.adv, Instagram, rede social. Pode seguir, qualquer coisa, estamos aqui. Obrigada, tá, doutor? Eu que agradeço. Obrigado, pessoal. Bom dia. A gente volta na próxima semana com mais Direitos e Deveres.